Olá, bem-vindos ao nosso canal Últimas Notícias. E no último vídeo nós falamos sobre uma descoberta arqueológica das muralhas da China. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas curiosidades acerca desta muralha, muito interessante. Então fique comigo, porque o vídeo de hoje vai trazer aí coisas maravilhosas e muito curiosas acerca desse monumento que é a Muralha da China. Nós sabemos que ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A história de sua construção tem muitos mistérios que o escritor inglês William Lindsay, que percorreu a Muralha da China pela primeira vez no ano de 1987, vem tentando desvendar desde então. Durante anos, ele vem estudando sobre o monumento, recolhendo objetos e publicando livros sobre o assunto, como mostrou em um documentário do canal National Geographic. Vamos então hoje conhecer algumas curiosidades sobre este monumento. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a Muralha da China Shansheng em mandarim. Esta curiosidade trata-se de que ela já foi chamada de o Muro das 10.000 milhas, ou Wanli Shangsheng, mas essa nomeação não foi utilizada por muito tempo. Mas ela já foi conhecida em mandarim como o Muro das 10.000 milhas. A segunda curiosidade é que ela já foi conhecida como o Dragão de Pedra. A Grande Muralha da China começou a ser construída em 215 a.C., a fim de proteger a região contra ataques de inimigos. Segundo Lindsay, a ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Qin Shi Huang pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. A terceira curiosidade é que a obra é maior do que se imaginava. Essa obra levou cerca de 20 séculos para ser finalizada, tendo seu último trecho construído em 1368 e 1644, durante a dinastia Ming, o que gerou a mudança do tamanho calculado, que inicialmente era de cerca de 5.000 quilômetros e passou para mais de 8.000 quilômetros comprovados em estudo recente. Vamos a mais uma curiosidade. A quarta curiosidade é o tamanho gigante. A muralha se estende pelo território subcontinental no norte da China. É a mais longa estrutura construída pelo homem, chegando a 8.850 quilômetros. A princípio, se acreditava que ela tinha cerca de 5.000 quilômetros, mas estudos realizados pela Agência de Patrimônio Cultural e pelos serviços de cartografia chineses mostraram que a extensão é bem maior. A quinta curiosidade são as suas medidas. Em média, a muralha tem cerca de 8 metros de altura e 6 metros de largura. A largura do corredor era o suficiente para que os soldados pudessem se movimentar em caso de ataques. Historiadores calculam que são cerca de 40.000 torres em toda a sua extensão. Era das torres
que os soldados podiam observar a movimentação dos inimigos. Sexta curiosidade, são as partes destruídas. A muralha da China foi feita em segmentos. Não é um muro único e contínuo. A erosão destruiu boa parte da muralha e em alguns pontos ela chegou a ser soterrada por tempestades de areia. Sétima curiosidade é sobre o material de sua construção. Em algumas partes, elas foram construídas com pedras na cor marrom, que foram substituídas por gesso calcário. A medida faz parte da política das províncias de modernizar a obra. Nos trechos mais antigos da dinastia Qin, 221 e 207 a.C., foi usada uma massa feita com arroz glutinoso. Oitava curiosidade, são as torres do castelo. As torres da muralha foram construídas para servirem como depósito de alimentos e abrigo para os trabalhadores. A distância entre elas variava. Uma torre tinha que visualizar os sinais emitidos pela torre vizinha. Essa comunicação era feita com sinais de fumaça preta, produzida por esterco misturado com palha. Na falta de esterco, eram utilizadas bandeiras brancas e pretas. A nona curiosidade envolve a mão de obra. No início da construção, os trabalhadores que eram enviados para a obra eram considerados desordeiros. Mais tarde, os postos de trabalho foram ocupados por soldados desocupados, depois que a formação do Império pôs fim à guerra entre as províncias. Acredita-se que mais de 2 milhões de trabalhadores foram necessários para concluir a obra. Décima curiosidade, falamos sobre o cemitério. Além do dragão de pedra, a muralha também ficou conhecida entre os chineses como o maior cemitério do mundo, devido a um número elevado de pessoas que morreram durante a sua construção. Mais de 1 milhão de mortos. Alguns registros indicam que as causas das mortes foram o frio e a má alimentação. 11ª curiosidade. Ela é a mais famosa do mundo. A Muralha da China é a construção mais famosa que existe no mundo, porém a menos conhecida, porque segundo o escritor William Lindsay, que viveu na China há mais de 20 anos estudando a muralha, sempre há algo novo para ser descoberto. 12º, ele é um patrimônio mundial da Unesco desde 1987. É um dos destinos turísticos mais visitados do continente asiático. Todos os anos, mais de 10 milhões de pessoas visitam algumas das áreas bem conservadas do monumento, principalmente as seções que estão próximas a Pequim, capital do país. 13º, essa 13ª curiosidade é que a Muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em julho de 2007, ela foi eleita uma das 7 maravilhas. 14º,
são as suas portas. As principais portas da Muralha da China são em Xangai, Juyong e Niangzi. São as 3 principais portas da Muralha da China. Em 15º lugar, de curiosidade, diz que dá para ver a Muralha da China da Lua. A revista norte-americana The Century publicou em 1893 uma matéria dizendo que daria para enxergar a Muralha da China a partir da Lua, a olho nu. Mas a informação foi desmentida por Yang Liwen, o primeiro chinês a viajar para o espaço. Em 16º, a 16ª curiosidade fala da Corrida Maluca, que é uma das provas de corrida mais difíceis do mundo, que é a Maratona da Muralha da China, onde os corredores devem percorrer distâncias que variam entre 8,5 e 42 quilômetros num percurso cheio de sobe e desce. Corredores levam mais de 3 horas para percorrer todo o trajeto. E por fim, a última curiosidade, a 17ª curiosidade, é sobre um carro popular. Na China, há uma marca de carros bastante popular com o nome de Great Wall, que significa a Grande Muralha. Que tal você adquirir um carro que se chama a Grande Muralha? Gostou dessas curiosidades sobre a Muralha da China? Então aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de muitas notícias interessantes, reportagens que vão te colocar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo.